E agora uma boa notícia para o motorista: o preço da gasolina voltou a cair. O óleo diesel teve uma redução de mais de 1% nos postos em todo o Brasil, após a Petrobras diminuir o valor do combustível para as refinarias. E para falar sobre esse impacto no bolso do motorista, nós vamos conversar agora com o economista André Galhardo. Muito bom dia, André. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos. André, quando a gente fala do diesel, a gente sabe que o principal modal de transporte do Brasil é o rodoviário. Então, cada movimento no preço desse combustível, ele impacta, ele chega para o empresário, dono da transportadora, para o motorista autônomo e vai ser distribuído para as demais empresas até chegar à mesa, do brasileiro. Perfeitamente, Marcelo. A redução do preço do diesel é muito importante porque ela pode acabar se espraiando para o resto da economia. Se o empresário paga um frete menor para distribuir as suas mercadorias, isso diminui o custo para quem está comprando essas mercadorias. E aí, em teoria, pelo menos, esse empresário que compra com menor custo repassa essa diminuição dos preços que vem do frete para os consumidores finais. Então, diferentemente do impacto promovido por uma queda na gasolina, o impacto na inflação promovido por uma queda na gasolina, uma queda no preço do diesel ajuda a contribuir com quedas de outros bens. Então, isso é bem importante porque há um impacto direto nos índices de preços, porque o diesel tem uma importância significativa no índice oficial de preços do Brasil, que é o IPCA, por exemplo, mas ele acaba reverberando para outras áreas, né? Então, como você disse, a maior parte dos nossos envios de mercadoria, a maior parte das nossas entregas são feitas via modal rodoviário, infelizmente, dadas as dimensões do Brasil, e isso tende a diminuir o custo das mercadorias. Então, isso tem um impacto não só direto para os caminhoneiros, mas também indireto para empresários que acabam consumindo mercadoria e, talvez, com sorte, indireto também aos consumidores que acabam absorvendo parte dessa diminuição dos custos de frete nas mercadorias consumidas direto no mercado. André, agora essa foi a primeira baixa aí nos combustíveis sobre a presidência de Jean Paul Prates, né? Gostaria de saber, esses fatores que possibilitaram a redução dos valores são fatores econômicos, são fatores políticos ou os dois? Karina, bom dia. Sim, primeira redução. O que explica essa redução de 8,8% no diesel são fatores econômicos, principalmente. Mas seria muito bem-vindo que novas reduções por conta dos políticos também acontecessem. Porque a gente ainda a gente tem um nível de preço muito mais baixo hoje, principalmente na gasolina, do que a gente viu no meio do ano passado. A gasolina chegou perto, passou em alguns estados R$7, diminuiu muito, mas ainda está muito acima do que era visto antes da pandemia. Então, nesse momento, o ajuste é econômico. Isso aconteceu principalmente porque a cotação do preço do barril de petróleo, que é referência para a Petrobras, que é o petróleo negociado na Bolsa de Londres, o petróleo Brent, tem caído sistematicamente ao longo dos últimos 2 meses. Então, o preço do barril de petróleo rondava os $90 e hoje eu notei 85,60, 85,50. Então, tem uma tendência de queda. Na verdade, as últimas 2 semanas mostram uma estabilidade nesse patamar de 85, 86 dólares o barril, mas é inferior ao que a gente estava acompanhando há cerca de 2 meses. Então, a própria ABICOM mostrou nas últimas semanas que havia uma defasagem dos preços do diesel no mercado doméstico. Considerando a política de preços da Petrobras, nós chegamos a ter um diesel 76 centavos mais caro do que o diesel negociado no exterior. Então, o nosso preço doméstico, considerando a atual política de preço da Petrobras, o nosso diesel negociado aqui no Brasil, o consumidor, estava mais caro do que no exterior. Então, esse reajuste era necessário, urgentemente necessário. E o diesel, a gasolina está mais barata do que estava na metade do ano passado. O diesel continua em patamares muito mais elevados do que a gente via antes da pandemia. Então, é urgente que se façam reajustes econômicos. A Petrobras, para tomar essas decisões, ela sempre espera que a tendência do preço do barril de petróleo seja uma tendência longa, né? Então, se amanhã cai para $80, $75, ela não vai fazer um ajuste amanhã. Até porque isso pode ser revertido em 1, 2 dias e voltar para $86. Só que, como eu disse, há 2 meses o petróleo mostra uma tendência de desaceleração. Isso acontece principalmente
porque há uma expectativa de crise na Europa e nos Estados Unidos, e isso deve diminuir a demanda por petróleo no mercado internacional e colaborar com a política de preço da Petrobras aqui no Brasil. Mas, como disse, a gente precisa de mais reajustes, porque o preço continua muito alto aqui no país. André, nós tivemos toda essa confusão no mercado já com a pandemia, né? A isolamento social, houve uma queda brutal na utilização. Quando houve o retorno ao OPEP, que é o cartel mundial, resolveu manter os níveis, aí nós tivemos, começou a subir, aí veio a guerra, a maior utilização de diesel, justamente porque a Rússia fechou as torneiras do gás natural. Enfim, é um movimento global que afetou os países mais desenvolvidos e evidentemente, também o Brasil. Mas aqui, em especial, também trouxe essa discussão, a necessidade de uma reforma tributária. Todos os políticos nas eleições prometem, mas depois nada acontece. Nós tivemos aquela reação do Congresso, o embate entre os governadores e o presidente Bolsonaro, mas de qualquer forma ficou muito nítido também que há uma incidência de impostos muito elevada nos combustíveis, que de fato aí algo de primeira necessidade, principalmente para o Brasil, já que falamos que o modal domina. Então também é preciso haver toda uma discussão. Claro, nós temos os efeitos externos e isso não há como combater essa volatilidade mundial, mas de qualquer forma a nossa lição de casa tem que ser feita com uma reforma tributária, uma simplificação tributária, porque senão sempre nós estaremos aí diante desse cenário, né? É isso, Marcelo. É um problema complexo e exige soluções complexas. Tudo bem, eu acabei de dizer que a gente precisa de um movimento político nos preços do combustível aqui no Brasil, porque existem riscos. Eu disse que no curto prazo há uma expectativa de crise nos Estados Unidos e na Europa, e teoricamente a gente espera que o preço do barril de petróleo fique abaixo dos $85 que a gente tem visto hoje. Só que tem riscos. A própria Rússia, o vice-primeiro-ministro da Rússia disse que vai cortar a produção diária em 500 mil barris de petróleo. É muita coisa. Então isso pode trazer mais pressões inflacionárias, pode subir o preço do barril de petróleo e a gente vai ver essa defasagem que tinha voltar, né? A gente vai, na verdade, a Petrobras pode verificar uma necessidade de aumento do diesel mais para frente, considerando essa disputa geopolítica na Europa. Então, em vez de ficar fazendo ajustes de curto prazo, a gente precisa urgentemente trabalhar soluções de longo prazo. Isso passa, inevitavelmente, por uma reforma tributária. A reforma tributária prometida por este governo, ela tem de tudo para ser muito boa ao país se ela se concretizar. No primeiro lugar, seria feita, em primeiro lugar, uma primeira reforma serviria para desburocratizar e simplificar o regime tributário brasileiro. Isso é muito importante, porque as empresas gastam muito dinheiro com contabilidade só para entender o regime tributário brasileiro. E um segundo momento, prometido ainda para 2023, seria o tratamento que a gente chama da regressividade tributária. Os impostos brasileiros incidem mais sobre quem tem menos. Eles não respeitam o princípio da capacidade contributiva. Quem tem mais tem que pagar mais. Não é quem tem mais tem que ser punido. Não é uma disputa entre quem tem muito dinheiro e quem tem pouco dinheiro. É um sistema justo, que hoje ele é totalmente injusto, como você disse, Marcelo. A gente tem muito imposto que incide sobre a gasolina, sobre o arroz, sobre o feijão, sobre bebidas alcoólicas e não alcoólicas. A gente tem imposto demais sobre o consumo no Brasil. Então, uma reforma tributária é urgente. Só que ela não limita os riscos de ter uma nova escalada dos preços. Veja a Europa. A Europa não tem capacidade de produzir o seu próprio gás. Ela precisa da Rússia, ela precisa dos Estados Unidos. O Brasil, bateu recorde na produção de petróleo em 2022 e as expectativas são muito boas para os próximos anos. Então, com essa independência energética, entre aspas, que o Brasil tem, a gente precisa atuar de modo com que a Petrobras respeite os direitos dos acionistas, mas que respeite também os direitos dos cidadãos. A gente precisa de um preço que seja justo, não só pela diminuição da carga tributária, mas também pela composição do preço. Aí vem margem de lucro e interesses corporativos. André, o governo Lula, ele tem a intenção, pelo menos durante a campanha eleitoral, muito se falou sobre mudar a política de preços da Petrobras. E a gente entrevista, diariamente muitos economistas, especialistas, inclusive como o senhor, que são contrários a essa mudança na política de preços. Dizem que a atual é mais justa. Por que, então, que o governo insiste tanto numa mudança de política de preços, se ela não pode ser justa, se ela, de repente, pode futuramente prejudicar a população e, lógico, por consequência, prejudica também os políticos, né?
Então, Kalina, esse é um tema bem sensível, né? Se você fala que você quer tirar a política de preço, a atual política de preço da Petrobras, as pessoas entendem que você quer que o governo atual, o antigo, o próximo, usem isso como um mecanismo eleitoral. Então, chegando perto da eleição, se a inflação estiver muito próxima do teto da meta, eu posso diminuir o preço da gasolina na marra, o preço do diesel na marra, e isso colaboraria para jogar a inflação para baixo de maneira artificial, e isso produziria uma boa sensação dentro da população e traria capital político para as pessoas. Então, veja, se tem uma coisa que o atual sistema de preços não é justo. Justamente porque o que a gente viu durante a pandemia, assim como nós vimos nas contas de energia, fala para mim, quem se sentiu confortável, pessoas que pagavam R$100 numa conta de energia elétrica, chegaram a pagar R$300, no meio da pandemia, onde todo mundo estava perdendo emprego ou tendo seus salários reduzidos. Então, não é justo. Mas as empresas precisavam operar assim, tinha uma dificuldade hídrica, nós tivemos que ligar as termoelétricas, tudo bem, mas onerou muito aqueles que tinham pouco dinheiro. Essa é a grande questão. A mesma coisa com a gasolina. No momento em que a gente mais precisou, a gasolina tocou R$7. Mas é uma questão de conjuntura internacional. Então, nada pode ser feito, mesmo com uma relativa independência energética que a gente tem do exterior, o que a Europa, por exemplo, não tem, mesmo com essa independência, a gente tem que ficar de braços cruzados esperando a crise passar. Então, eu acho que a política de preço da Petrobras precisa ser alterada de novo. Não numa guerra entre acionistas e consumidores, num sistema que seja pelo menos mais justo, que permita que a Petrobras obtenha lucro, que permita que a Petrobras volte a investir, porque foi investindo que nós descobrimos o pré-sal, é investindo que a gente vai em direção à energia verde. O Brasil pode ser o grande protagonista dessa nova etapa, que a Petrobras pode ser também a grande protagonista mundial nesse sentido. Então, a gente tem que permitir que a Petrobras tenha lucro para que ela possa voltar a investir, para respeitar o direito dos acionistas. Mas sem perder de vista que aqui embaixo tem uma população que ganha um salário mínimo e precisa abastecer o carro. Tem muita gente que depende do carro para trabalhar. Tem muita gente que depende do transporte público, que por sua vez depende do diesel. Então, o atual sistema de preço, principalmente em ambientes de crise, não é justo. A gente precisa encontrar um caminho que respeite a Petrobras como empresa e a população brasileira como a dona parcial dessa empresa, que é mista, né? É do governo brasileiro e é dos acionistas privados. Conversamos com o economista André Galhardo. Muito obrigado pela sua participação aqui na programação da Jovem Pan, André.